Teremos, portanto, agora as palavras do Papa Francisco. Fratelli e sorelle, grazie della irmãos, testimonianza irmãos, obrigado pelo testemunho voi date oggi qui. que vocês estão dando hoje aqui. Grazie. Obrigado. Ci fa bene a tutti. Isso faz bem a Fa bene todos, a me pure. também para mim. Nel primo capitolo del libro degli Atti degli No Apostoli, primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi estando com os da apóstolos numa Gerusalemme, refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. promessa del Padre. Esperem que se realize a promessa do Pai, Ella disse che voi avete udito da me. da qual vocês ouviram falar de mim. Giovanni battezzò con acqua. João batizou com Voi água. invece Vocês, porém, tra non molti giorni dentro de poucos dias, sarete battezzati in Spirito Santo. serão batizados com o Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como o sopro de um vento, de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. questo è il testo, il passo Esse del libro degli Atti. é o texto, é a passagem do livro dos Atos. Siamo qui come in un cenacolo ma a cielo aperto. Hoje nós estamos aqui como em um Perché cenáculo, non abbiamo paura. mas a céu aberto. A cielo aperto. A céu aberto, e não temos medo. E Céu anche aberto. con il cuore aperto alla promessa E del Padre. também com o coração aberto à promessa do Pai. Siamo riuniti tutti noi credenti. Estamos reunidos todos Tutti nós, quelli che crentes, professiamo che Gesù è il Signore. todos aqueles que professamos que Jesus Jesus é o is the Senhor. Lord. Jesus é o Senhor. Molti sono venuti da diverse parti del mondo. Muitos vieram de diversas partes do mundo Ci ha riuniti e o per Espírito stabilire Santo legami di amicizia nos fraterna reuniu para estabelecer, criar ligações de amizade fraterna que nel nos cammino encorajam verso l'unità. no caminho rumo à unidade, Unità per la missione, a unidade para a missão, non per essere fermi, não para ser parados, per la missione, para a missão, per proclamare che Gesù è il Signore. para proclamar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Per annunciare insieme l'amore del Padre per tutti. Para anunciar juntos o amor do Pai, para anunciar a boa nova a todos os povos, para demonstrar que a paz é possível. Mas não é tão fácil. É difícil para esse mundo dizer que a paz é possível, mas em nome de Jesus podemos demonstrar com o nosso testemunho que a paz é possível. Mas é possível se nós estamos em paz entre nós, mas se nós acentuamos as diferenças, estamos em guerra entre nós, não tem paz. A paz é possível a partir da nossa confissão de que Jesus é o Senhor e da nossa evangelização por esse caminho. È possibile. Por dimostrare che abbiamo differenze. É possível mesmo, questo è demonstrando que temos diferenças. Abbiamo differenze. Temos Ma diferenças. che desideriamo essere
una diversità riconciliata. mas que desejamos ser uma diversidade reconciliada. Ecco, questa parola non dimenticarla. Essa palavra não esqueçam. E dirla a tutti. Dizer a todos: Diversità riconciliata. diversidade reconciliada. E questa parola non è mia. Essa palavra não é minha. Non è mia. Não é minha. Ed è un fratello luterano. É de um irmão luterano. Diversità riconciliata. Diversidade reconciliada. Siamo qui e siamo molti. E agora estamos aqui, somos muitos. Estamos reunidos para rezar juntos, para pedir a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós, para sair nas ruas da cidade e do mundo e proclamar o senhorio de Jesus Cristo. O livro dos Atos afirma: entre nós há partos, medos e elamitas, a gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia vizinha a Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Falar na própria língua. Ouvir, entender. Existem as diferenças, mas o Espírito nos faz entender a mensagem da ressurreição de Jesus na nossa própria língua. Estamos reunidos aqui, crentes provenientes de 120 países do mundo, para celebrar a soberana obra do Espírito Santo na Igreja, que teve início há 50 anos e deu início a essa instituição, não. A essa organização, não. Há uma corrente de graça. Alla corrente di grazia del rinnovamento carismatico cattolico. A corrente de graça da renovação carismática católica. Não, nasce ecumênica. Nasceu católica? Não, nasce ecumênica. Porque é o Espírito Santo que cria a unidade e é o mesmo Espírito Santo que dá a inspiração para que fosse assim. É importante ler as obras do Cardeal Suenens sobre isso. É muito importante. A venuta dello Spirito Santo transforma uomini chiusi a causa della A vida do Espírito Santo transforma homens fechados por causa do medo em corajosos testemunhos de Jesus. Pedro, que tinha renegado Jesus 3 vezes, cheio da força do Espírito Santo, proclama: que todo o povo de Israel fique sabendo com certeza que Deus tornou o Senhor e Cristo aquele Jesus que vocês crucificaram. E esta é a profissão de fé de cada cristão. Deus constituiu o Senhor a Cristo, aquele Jesus que vocês ou que foi crucificado. Vocês estão de acordo com essa profissão de fé? É a nossa, de todos, é a mesma. A palavra prossegue dizendo: todos os fiéis estavam juntos e tinham cada coisa em comum. E le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Vendevano, aiutavano i poveri. Vendiam, ajudavam os pobres. Sempre tinha algum espertalhão, pensemos em Ananias e Safira. Eles existem. Mas todos os fiéis, os crentes, a maioria se ajudavam. Eram perseverantes juntos no templo. Vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Iam ao templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração.
E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que aceitavam a salvação. Gosto tanto de pensar all'Apostolo Filippo quando l'angelo gli dice ma va sulla strada di Gaza. Filipe, quando o anjo lhe diz para ir pela estrada de Gaza, encontra o ministro da Economia da rainha de Candace. Proclamou Jesus. E ele explicou a palavra, proclamou Jesus. E ele se converteu. A um certo ponto. Mas tinha água ali. E ele disse, eu quero ser batizado. É o Espírito que impele Filipe a ir até lá. Foi desde o início o Espírito a impeli-lo a levar a todos os crentes, os fiéis, a proclamarem o Senhor. Abbiamo scelto di riunirci qui in questo luogo, l'ha detto Pastore Traetino. Hoje estamos aqui reunidos também com o pastor Traetino, porque aqui durante as perseguições foram martirizados cristãos para o divertimento daqueles que estavam olhando. Hoje ci sono più martiri di ieri. Hoje existem mais mártires do que ontem. Cristãos. Quelli que uccidono, i cristiani. Aqueles que matam os cristãos, antes de matá-los, não perguntam a eles, mas tu é ortodoxo? Tu é católico? Evangélico? É luterano? É calvinista? Não. Tu é cristão? Degola logo. Hoje existem mais do que nos primeiros tempos. E questo è l'ecumenismo del sangue. E esse é o ecumenismo de sangue. La testimonianza dei nostri martiri di oggi. O testemunho dos nossos mártires de hoje. In diversi posti del mondo il sangue cristiano lugares do mundo, o sangue dos cristãos é derramado. Hoje é mais urgente do que nunca a unidade dos cristãos, unidos pela obra do Espírito Santo, na oração e na ação pelos mais fracos. Caminhar juntos, trabalhar juntos. Amar-nos. E insieme cercare di spiegare le differenze e metterci d'accordo. Procurar explicar as diferenças, se colocar de acordo. Mas se a gente ficar parado, sem caminho, nunca chegaremos a um acordo, nunca. Porque o Espírito nos quer em caminho. 50 anos de renovação carismática católica, uma corrente de graça do Espírito. E perché corrente di grazia? Porque corrente de graça? Porque não tem nem fundador, nem estatutos, nem órgãos de governo. Claramente nessa corrente nasceram múltiplas expressões que certamente são obras humanas inspiradas pelo Espírito, com vários carismas e todas a serviço da Igreja. Mas a corrente não se podem colocar diques. Nem se pode fechar o Espírito Santo em uma gaiola. Sono passati 50 anni. Quando si giunge a questa età, passaram-se 50 anos quando se chega a essa idade, as forças começam a declinar. Coisas da vida. Na minha terra, diciamo, il cinquentasso. Na nossa terra costumamos dizer o cinquentaço. Le rughe diventano più profonde. As rugas se tornam mais profundas. Meno che ti trucchi, ma ao menos que tu te maquie, mas os cabelos cinza, cor cinza aumentam e começamos também a esquecer algumas coisas. 50 anos é um momento da vida adaptado. 50 anos é um momento da vida adaptado próprio para fazer uma reflexão. É o momento da reflexão.
Eu diria a vocês que é o momento para seguir em frente com mais força, deixando para trás o pó do tempo, agradecendo por aquilo que recebemos e enfrentando o novo com confiança na ação do Espírito Santo. O Pentecostes faz nascer a igreja. O Espírito Santo, a promessa do Pai, anunciada por Jesus Cristo, é aquele que faz a igreja, a esposa do Apocalipse, uma única esposa. Disse o pastor Tretino, uma esposa. Il dono più prezioso que tutti abbiamo O dom mais ricevuto precioso que todos recebemos é o batismo. E agora o batismo nos conduz no caminho da conversão, que atravessa todo mundo cristão e que é um motivo a mais para que a renovação carismática católica seja um lugar privilegiado para percorrer o caminho rumo à unidade. Essa corrente de graça é para toda a igreja, não somente para alguns. Ninguém pode dizer que é o dono e todos os outros os servos. Não. Todos somos servos dessa corrente de graça. Insieme a questa esperienza, voi ricordate continuamente Juntos a essa experiência, vocês podem recordar continuamente a igreja, o poder da oração de louvor, da ação de graça, pelo amor gratuito de Deus. Pode acontecer que esse modo de rezar não agrade a alguém, mas é certo que se insere plenamente na tradição bíblica. I salmi e poi Os salmos, depois Davi que dançava diante da Arca da Aliança, cheio de júbilo. E por favor, non cadiamo, per favore, nell'atteggiamento di diventare cristiani Non col caiamos. complesso di Micol, che si vergognava di lodare Dio nella persona di Davide. não caiamos na tentação de Micol. Micol, que era esposa de Davi, se envergonhou dele porque dançava diante da Gioia, arca. frutto della medesima azione dello Spirito Santo. Il cristiano Júbilo, alegria, sperimenta la gioia alegria é fruto da mesma ação do Espírito Santo. O cristão experimenta alegria no seu coração ou tem alguma coisa que não funciona? la gioia dell'annuncio Alegria do della anúncio buona novella del da Vangelo. boa nova do Evangelho. Gesù nella sinagoga di Nazareth Jesus, na sinagoga de legge il Nazaré, brano di Isaia. lê a passagem de Isaías. Leggo. Lo Leggo. Spirito del Signore è sopra di me. Espírito Santo está sobre mim, Per questo mi ha consacrato por isso me con consagrou com a unzione unção e mi ha mandato a e me portare enviou a ai levar aos poveri pobres il lieto annuncio, o alegre anúncio, a proclamare ai prigionieri a la proclamar aos liberazione, prisioneiros a libertação e aos cegos a vista, a rimettere in libertà gli a oppressi, colocar em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. il lieto annuncio. O alegre anúncio. Non dimenticare questo. Não esqueçam isso. Il lieto O annuncio. alegre anúncio. L'annuncio cristiano sempre è lieto. O anúncio cristão sempre é alegre. Il terzo documento di Malin, O terceiro documento de Malines, Renovamento Carismático e Serviço ao Homem, escrito pelo cardeal Swenens e por Dom Helder Câmara, é claro. Rinnovamento carismatico e servizio all'uomo. Renovação carismática é serviço ao homem. Nello Spirito Santo, lode, servizio all'uomo. Batismo no Espírito Santo, louvor, serviço ao homem. Indissolubilmente uniti. Essas três coisas estão indissoluvelmente unidas. Lode, preghiera di lode, Posso servizio fazer um all'uomo. louvor Somos profundo uniti. Posso e dar ajudar os mais lode necessitados. in modo Estão profondo, unidos. ma se non aiuto i più bisognosi non basta. Se não ajuda os mais Nessuno necessitados, tra loro era bisognoso. não basta que nenhum entre vocês
Non tenham verremo necessidades. giudicati per la nostra lode, Não ma seremos per quanto julgados abbiamo pelo fatto nosso per louvor, mas por Te. quanto Signore, fizemos por quanto Jesus. lo abbiamo fatto per te? Mas, Senhor, quanto Quando fizemos l'avete por Ti? fatto per uno di questi piccoli, lo avete fatto a me. Quando fizesses isso a um dos meus pequenos, foi a mim que Care fizesses. sorelle, cari fratelli, Queridos irmãos e irmãs, vi auguro un tempo di riflessione, di desejo para memoria vocês um tempo de delle reflexão, de origini, memória un das tempo per origens, lasciarvi alle spalle um tempo para deixar para tutte le trás cose aggiunte dal proprio io, todas as coisas recolhidas pelo próprio eu e transformá-las em escuta e acolhida alegre da ação do Espírito Santo, que sopra onde e como quer. Ringrazio la Fraternità Cattolica Agradeço à e Fraternidade Católica per l'organizzazione di questo e a giubileo. IQRS pela organização desse Jubileu de Ouro, por essa vigília. E agradeço cada um dos voluntários que tornaram possível, muitos dos quais se encontram aqui. Ho voluto salutare i membri dello staff dell'ufficio. Também gostaria de agradecer os membros do staff do escritório quando chegaram, porque sei que trabalharam muito. E não por pagamento. Trabalharam muito. La maggioranza sono i giovani A maioria são jovens de diversos continentes. che il Signore li benedica tanto. Que o Senhor os abençoe muito. Ringrazio Agradeço em particular pelo fato que o pedido que fiz a vocês há 2 anos de dar à Renovação Carismática Mundial um único serviço internacional, baseado e que tenha começado a concretizar-se nos atos constitutivos desse novo único serviço. É o primeiro passo. E haverá outros. Porém, logo a unidade, obra do Espírito Santo, será uma realidade. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Grazie, Rinnovamento Carismatico Cattolico, per quello che avete Obrigado à Renovação Carismática Católica por aquilo que vocês fizeram pela Igreja nesses 50 anos. A Igreja conta com vocês, na vossa fidelidade à palavra, na vossa disponibilidade ao serviço e ao testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Compartilhar com todos na Igreja o batismo no Espírito Santo. Louvar o Senhor sem parar, caminhar juntos com cristãos de diversas igrejas e comunidades cristãs na oração e na ação pelos mais necessitados, servir os mais pobres e os enfermos. Isso é o que espera de vocês, a Igreja e o Papa. A renovação carismática católica, mas de vocês todos, que entraram nessa corrente de graça. Obrigado. Belas palavras do Santo Padre. E agora o momento de louvor por essa palavra. A renovação canta aleluia. Louvai o Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor do meu coração.